Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ives Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O Sem Notícias está começando, trazendo os principais destaques de Linhares e região. E você vai ver na edição desta quarta-feira. Encontro define as assessorias técnicas para as comunidades impactadas pelo desastre ambiental do Rio Doce. Fábrica de café solúvel anuncia instalação em Linhares com investimentos da ordem de 60 milhões de reais. Acontece em Soretama o velório do jovem que morreu nos Estados Unidos. Ônibus do NAPS vai estar nas feiras livres durante esta semana com testes rápidos para várias doenças. Confira ainda a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Novas placas no modelo Mercosul já estão sendo instaladas aqui no Espírito Santo, é o assunto da nossa entrevista do último bloco de hoje. E você confere também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Eu agradeço a você da Grande Vitória, que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Acontece desde as 7 horas da manhã desta quarta-feira, na Igreja Católica Matriz de Soretama, o velório do jovem Robson Sabadini da Silva, 26 anos. Ele morreu nos Estados Unidos no final do mês de novembro e a família teve que arrecadar dinheiro para fazer o traslado do corpo até o Brasil. O corpo do rapaz chegou a Soretama nesta manhã. Robson morava nos Estados Unidos há 10 anos com o irmão gêmeo, quando foi encontrado morto no banheiro do apartamento em que ambos residiam. As causas da morte ainda não foram divulgadas. E aconteceu em Linhares mais uma reunião com os afetados pelo desastre ambiental do Rio Doce para a escolha das assessorias técnicas que vão fazer um levantamento dos prejuízos que cada comunidade sofreu. Esse encontro foi promovido pelo Ministério Público Federal e Defensoria Pública do Espírito Santo. Pois é, o encontro aconteceu no Guararema Clube, no centro de Linhares, na noite desta terça-feira. Eu estou aqui ao lado do Procurador da República em Linhares, doutor Paulo Henrique Trazzi, também participa desse bate-papo, o Defensor Público, coordenador do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, o doutor Rafael Portela. Doutor Paulo, o que a gente pode trazer para a comunidade em geral, assim, os resultados desse encontro de ontem? Deu um avanço, avançou um pouco mais? Sim. A comunidade se organizou, se mobilizou e escolheu uma entidade para realizar as atividades de assessoria técnica aos atingidos do caso Rio Doce. É uma conversa que já vem de longa data, né? É um processo bem sensível, né? Isso, nós tivemos reuniões com as comunidades, foram formadas comissões locais para entender para que serve a assessoria técnica, como é que é o processo de escolha, de uma maneira muito transparente, principalmente democrática, para que os atingidos sejam os patrões desse trabalho, sejam os protagonistas. Bom, importante lembrar, doutor Rafael, que a Defensoria e o Ministério Público Federal estão bem unidos nesse processo aí, né? Certamente. A Defensoria do Estado do Espírito Santo, a Defensoria da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Espírito Santo, eles uniram esforços para a gente conseguir trabalhar a mobilização social e participar ativamente das reuniões de escolhas das assessorias técnicas. A nossa presença, além de ajudar a legitimar o momento e ver e mostrar para a sociedade que as instituições de justiça estão acompanhando a questão do desastre da Bacia do Rio Doce, também é um momento de esclarecimentos institucionais a respeito de todo esse processo que é extremamente complexo e envolve, por exemplo, a elaboração em junho do termo de ajustamento de conduta da governança, que foi assinado por todas essas instituições. Pois é um processo que envolve vários municípios, várias comunidades afetadas. O que o senhor considera assim, um desafio maior nesse bojo todo, nesse processo como um todo? Em 3 anos a gente teve muitos desafios e o Estado do Espírito Santo ele é marcado por uma luta constante pelo seu efetivo reconhecimento no desastre e que as reparações venham na velocidade correta e nos montantes corretos. A gente tem hoje municípios ainda com dificuldade de reconhecimento, como Conceição da Barra, temos também pescadores em Soretama, mas colocaria para você como principal desafio para 2019 transformar todas as escolhas de assessorias técnicas que se deram agora nesse final de ano em realidade. Existe agora uma fase capitaneada pelo Ministério Público Federal de formalizar as contratações, colocar as assessorias em prática, porque isso vai ser uma das maiores conquistas e um dos maiores legados dentro do desastre ambiental.
Doutor Paulo, a importância dessas assessorias é que elas vão formatar exatamente qual a dimensão do prejuízo que cada comunidade sofreu nos mais diversos segmentos, né? Isso, nós entendemos que as assessorias técnicas são o coração desse processo. A partir disso, será feito um diagnóstico com o protagonismo do atingido. E não só o diagnóstico, o nível de linguagem fica mais equilibrado. Nós não podemos exigir de nenhuma pessoa que tenha linguagem técnica em todas as áreas do conhecimento que abrangem essa questão. Saúde, educação, pesca, questões ambientais, hidrologia. Então, as assessorias técnicas vão permitir com que esse diálogo fique mais equilibrado. Além disso, projetos de compensações, de retomada de vida das comunidades de maneira digna, também vão poder ser possíveis com essas assessorias. Falando especificamente da Foz do Rio Doce, os avanços maiores foram em quais comunidades? Regência, por exemplo, já tem uma entidade que vai fazer essa assessoria? Sim, Regência já escolheu. De todo o Espírito Santo, só falta ainda a comunidade de Degredo fazer a sua escolha. Todas as áreas atingidas, as comunidades atingidas do Espírito Santo, exceto Degredo, já fizeram a sua escolha. Degredo está em processo final para fazer a reunião da escolha também. Importante, doutor Rafael, lembrar que sem essa mobilização, as comunidades, se elas não entenderem isso, dificilmente se avança, né? Com certeza. A participação social é a tônica de todo esse processo e sempre foi um dos princípios que nortearam o trabalho das instituições. Desde o momento que, em 2016, as instituições se colocaram contra ao primeiro termo de ajustamento de conduta, o famoso acordão, que foi feito sem a participação dos atingidos, ministérios públicos e defensorias atuam para que o atingido seja ouvido. E não só ouvido e participe, mas participe com os devidos esclarecimentos e de forma informada. Não adianta jogá-lo num ambiente de participação complexo e sofisticado sem dar-lhes os instrumentos para compreender, traduzir todos os impactos que estão ao redor dele e qualificar as demandas deles. Isso tudo vai se dar naturalmente em conjunto com as instituições que vão trabalhar agora junto com as assessorias, com as comissões, para que esse corpo de resistência só aumente e que a gente possa trabalhar cada vez mais o reconhecimento dos atingidos, de novas áreas, de novos danos, à medida que eles forem descobertos e forem sendo superados. Ok, para a gente finalizar, doutor Paulo, o que a gente pode esperar? Vocês já estão num planejamento para 2019 que promete muitos desafios ainda, né? Os desafios eles têm inclusive crescido. O que é mais importante em todo esse processo é mobilização e coordenação das comunidades atingidas. O poder está na mão deles, nós simplesmente canalizamos isso para garantir os seus direitos. Em relação a essas tentativas, né, já acontecerão casos aqui na região de uma negociação extrajudicial. O que o Ministério Público recomenda e acompanha nesses casos? Da empresa com alguns afetados? Se a negociação for justa, se o atingido tiver informação, tiver direito de escolha, nós apoiamos desde que a quitação desses acordos seja específica para aquilo que foi acordado. Quitação geral, ampla e restrita é ilegal. Aí a luta continua, né, para que os impactados realmente consigam ser ressarcidos e tenham a sua vida normalizada. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Uma empresa multinacional de Singapura confirmou ao governo do Espírito Santo na semana retrasada, em reunião em Vitória, que vai investir 130 milhões de dólares, atualmente aí, cerca de 500 milhões de reais na cotação atual, para construir uma fábrica de café solúvel aqui no estado. Estão na disputa para receber o empreendimento os municípios de Colatina e Linhares. A empresa é a Olam Internacional, que tem atuação global na comercialização em setores como café, especiarias, açúcar, grãos e também nozes, e também a produção agrícola em terras brasileiras. Essa negociação ela foi realizada com o presidente do setor de café da empresa, né, e mais informações sobre a nova fábrica, como geração de empregos, né, não podem ainda ser detalhadas nessa fase da negociação. A Olam Café ela opera no Espírito Santo desde 2005, trabalhando com a exportação de todas as qualidades de café. Em 2012, ela abriu um armazém próprio em Nova Venécia, com foco na comercialização de café Conilon. Já a unidade de Muniz Freire, inaugurada nesse ano, é voltada para a exportação de café arábica. E agora, o anúncio, né, da instalação de uma fábrica de café solúvel, esse projeto, a Olam confirmando ao governo do estado essa operação
para o nosso Espírito Santo, para a nossa região. Muito obrigado, Franco, pela participação. Excelente semana. Até quarta-feira que vem. É hora de a gente conferir como fica o tempo nesta quinta em nossa região. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite vai ter poucas nuvens. Linhares com temperaturas entre 22 e 30 graus. Colatina com mínima de 19, máxima de 32. Em São Mateus, variação entre 23 e 30 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E a seguir você vai ver o anúncio de uma fábrica de café solúvel que vai ser implantada aqui em Linhares com investimentos da ordem de 60 milhões de reais. É um instante só. E uma boa notícia para o município de Linhares, né? Foi o anúncio no Palácio Anchieta, em Vitória, da instalação aqui em Linhares da fábrica de cafés solúveis Cacique, fábrica que é de Londrina, no Paraná. O investimento inicial é de 60 milhões de reais, que devem alavancar o desenvolvimento da região norte do estado. A companhia que exporta 34% do café Conilon do país, espera com a vinda para o Espírito Santo ampliar de maneira substancial as exportações. A expectativa é gerar 800 empregos diretos e indiretos. Outro investimento que Linhares também espera para muito breve é a instalação da Randon Implementos, que deve concluir sua fábrica de peças de reposição e manufatura, também aqui no município de Linhares. Bacana, né? E na próxima sexta-feira, o ônibus do Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde, o NAPS de Linhares, vai estar estacionado na Feira Livre do bairro Novo Horizonte. É a última parada dos serviços itinerantes da Prefeitura nas feiras livres do município neste ano de 2018. Desde agosto, o ônibus percorre as feiras do BNH e também do bairro Três Barras. A iniciativa é parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde, com o objetivo de aproximar os serviços públicos dos cidadãos linharenses. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 389 a saca. Arábica 7, R$ 324. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 294 a saca. Vamos agora ao resumo do nosso esporte de hoje. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. A Rede Sim Linhares foi homenageada a noite passada pelo supercampeão de Jiu-Jitsu, categoria 11 anos de Linhares para todo o Brasil, Enzo Pegoretti e sua família, acompanhado, é claro, do pai Josemar Pegoretti, o nosso colunista de artes marciais no Sim Esportes, a rádio. Na CFM, né? O Enzo foi o mestre de cerimônias do evento, realizado na sede do CNA Inglês Linhares. Seu médico e parceiros como o próprio CNA, Escola Projetar e veículos de comunicação que o apoiaram também foram homenageados. E eu também, como jornalista e radialista, tive a honra de ser homenageado e ainda representei a Rede Sim para o diretor-geral Linhares, Giovanni Rodigueri. Veja aí os quadros com medalhas das homenagens que, em resumo, agradecem pelo apoio que ele recebeu. As homenagens, os quadros agradecem pelo apoio que o Enzo recebeu. O Enzo merece todo este apoio. Ele treina com afinco, é campeão linharense, estadual em 2 federações, brasileiro e até mundial em sua categoria, até 11 anos. Além de estudante exemplar no CNA Inglês e Projetar. Ele é destaque também para o apoio de seu pai, Josemar Pegoretti, que participa diretamente e ainda corre atrás de parceiros para o filho. Afinal, tem que participar, né, pai? Bom, apoiar o esporte é apoiar também a saúde, a educação e a segurança. Portanto, parabéns, Enzo, você merece. Parabéns a toda a sua família. Parabéns para os parceiros. Muito bem, eu agradeço ao Temar pela participação. Depois do intervalo, você confere uma reportagem sobre as novas placas modelo Mercosul que o Detran já está implantando aqui no Espírito Santo, né? Já começaram a ser instaladas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Bom, quem vai comprar um carro novo ou precisa trocar a placa por conta da mudança de município, será obrigado agora a usar a nova placa modelo Mercosul. O repórter Rodrigo Chireira, da Rede Sim em Vitória, tem as informações dessa novidade. Olá para você de casa, aqui ao meu lado está o Kleber Bongestab, ele é gerente operacional aqui do Detran e vai explicar para a gente o que muda com as novas placas do Mercosul. Kleber, quais são as principais mudanças? A mudança básica é visual e o segundo número ele passa a ser uma letra, então aumenta a possibilidade de combinações. A grande diferença do ponto de vista de sistema é a possibilidade de rastrear essa placa da hora que ela é estampada até o final da vida dela no veículo. A gente está falando aí, né, de um sistema que é para o Mercosul. Quais países estão incluídos, que já adotaram a placa? A partir de quando ela passa a valer e a partir de quando também os motoristas capixabas já vão poder trocar? Então, a resolução de segunda-feira, ela deu um prazo entre alguns estados. O Espírito Santo começa na segunda-feira próxima, dia 10, e quem tiver adquirindo veículo novo, estiver mudando a propriedade do veículo ou alterando a categoria, terá que fazer a substituição da placa pela placa Mercosul. E as pessoas que quiserem poderão fazer a substituição. Neste momento, nesse início, a gente sugere que as pessoas não façam essa substituição voluntária, porque a gente não conhece a dimensão dessa mudança. Do ponto de vista de Detran, de sistema, é uma alteração gigante que a gente vai sentir mesmo o clima na segunda-feira. Então vai ser uma mudança gradual. Gradual. A ideia é gradual. Quem não tiver interesse em fazer a alteração não precisa, não tem prazo. Então, eu não quero continuar com a minha placa cinza antiga. Pode até o último dia da vida útil do veículo. Então não é obrigatório? Não é obrigatório. Vem aí para esse motorista que às vezes seria, né, propício aí para quem está na fronteira, para quem vai entrar em outro país? A questão do Mercosul ela foi concebida para ser igual entre todos os países do Mercosul. Então, Uruguai e Argentina já usam, o Brasil está entrando agora. Problema disso, o sistema que interliga a base de todos esses países ainda não está pronto. Então, do ponto de vista de segurança entre países, ele ainda não tem eficácia alguma. E na placa você consegue algumas informações do carro e do condutor, com o QR Code, é isso? Perfeito. Eu consigo informações do proprietário e de como nasceu essa placa. Então, isso é muito importante. Uma grande vantagem dessa placa em relação à outra é a capacidade que eu tenho de hoje dessa placa ter sido roubada e na hora que for fiscalizado, com a simples leitura do QR Code, o policial já vai saber, olha, essa placa é roubada. Então ele vai dar atenção especial àquele veículo, por quê? Se a placa é roubada, a chance daquele veículo ter sido produto de furto, roubo ou de ser clonado é muito grande. Qual o custo para quem quiser trocar ou para quem vai trocar? Ela tem uma peculiaridade, né? Eu não preciso mais trocá-la ao longo da vida útil do veículo. Então eu vou pagar, teoricamente, uma vez por esse serviço, a não ser que eu perca essa placa ou que ela se danifique, mas aí como cada um vai tratar. O preço estimado aqui é um preço de mercado, o Detran não tabelou esse preço. Comparando com o Rio de Janeiro, vai ser algo em torno de R$200, mas na comparação com o Rio de Janeiro mesmo. Quem for trocar a placa de estado ou de cidade, né, foi fazer uma negociação, passar para o nome de alguém, o veículo vai precisar trocar a placa? Só o que for cinza. Se, por exemplo, a pessoa adquiriu uma placa que já é Mercosul, ela não precisa mais trocar a placa. Como que o atendimento aqui vai começar a ser feito? Como é que as pessoas vão poder buscar aqui a troca da placa? Do ponto de vista do usuário, muda muito pouca coisa. Ele vai procurar ou o despachante ou uma Ciretran, ele vai fazer o pedido dele, vamos supor, um veículo novo, né? Vai levar a documentação necessária, ele vai sair da Ciretran, ou o despachante vai receber isso para ele, de um código, ele vai procurar uma estampadora dessa, que vai fazer e vai instalar a placa na própria estampadora. Então ele não vai precisar ficar indo e voltando a Ciretran. Na própria estampadora ele faz a placa e lá mesmo ele já fixa ela no carro. Mudando um pouquinho de assunto, tem a questão também do licenciamento que será eletrônico, né? Como é que vai funcionar isso? Quais são aí as vantagens para o condutor? Para o condutor, o que ele vai ver inicialmente é como a CNH. Ele vai ter um documento que ele não vai precisar mais ter um documento físico na carteira. Ele vai poder usar o do celular. O problema
A grande vantagem do CRLV eletrônico é para o ponto de vista da administração. Ele vai conseguir colocar todas as informações ali, ele vai conseguir checar com muito mais eficiência qualquer problema do veículo. É questão mesmo de segurança. Para o usuário, é questão da comodidade no celular ele ter a CNH e o documento do veículo. Como é que ele vai ter acesso a esse programa? Ele vai baixar? Como é que vai funcionar? Então, os parâmetros daí a gente está desenvolvendo ainda por quê? O nosso limite é dezembro desse ano. Então a gente vai ter conversa sobre isso um pouquinho mais no final do mês, que a gente vai passar todas as informações corretas, como proceder, que aplicativo ele tem que baixar e assim por diante. Então vamos aqui recapitular. Desde segunda-feira, né, já está valendo a nova placa. Aqui no Espírito Santo vai começar na próxima semana. Explica para a gente novamente aí como é que o condutor vem aqui no Detran e faz essa troca. E para quem vai valer? No Rio de Janeiro, no Brasil, só o Rio de Janeiro começou, né? Ele optou por licitar isso. E fazer o emplacamento com todos os Mercosul. Fora do Rio de Janeiro, ninguém mais tem. Nós começamos na segunda-feira próxima, dia 10 de dezembro. Quem vai ter que obrigatoriamente colocar Mercosul? Aquisição de veículo novo, mudança de propriedade, alteração de característica e quem quiser também poderá trocar, fazer a substituição voluntária. Muito obrigado, Kleber, pelas informações. Eu que agradeço e segunda-feira começa. É isso aí, a troca inicialmente vai ser voluntária. Pode procurar o Detran para mais informações. Eu volto com vocês no estúdio. Por hoje é só. Você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. Você também pode interagir conosco mandando sugestões para a nossa página no facebook.com/TVCim Linhares. Reveja o nosso conteúdo acessando também o nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.